Muito bom dia para você nesta quarta-feira, começando mais um dia trazendo as principais informações, as principais notícias do Flu aqui no canal do Leste. E temos muita coisa para falar, muita coisa para acontecer ainda nesta quarta, inclusive mudanças da CBF em relação à arbitragem. Novo uniforme vai ser lançado amanhã. Davi Schundt, o jovem zagueiro, deixa o Fluminense para o futebol português. Canóbio pode sair ainda nesta janela de transferências. Muitas informações, detalhes e apuração a partir de agora. Bora lá! E o seu like vale demais. Você pode chegar aqui deixando o seu like, se inscrevendo aqui no canal do Lessa, porque estando aqui todos os dias, acompanhando tudo que acontece no Fluminense, você vai ficar por dentro de absolutamente tudo. Então conto com a ajuda de vocês também para que o YouTube continue reconhecendo a importância do nosso trabalho por aqui. Vamos de notícia a partir de agora? Bora lá. E a gente começa falando de arbitragem, porque ontem a CBF anunciou que o impedimento semiautomático, que a gente viu funcionar muito bem durante a Copa do Mundo, vai passar a valer também a partir agora no Campeonato Brasileiro, a partir desta 20ª rodada do Brasileirão, ou seja, a partir deste final de semana, iniciando o retorno da competição. O que não é lá o ideal é que isso, é que a tecnologia ela fosse implementada durante todo o campeonato. Afinal de contas, a gente está falando de uma competição por pontos corridos, mas enfim, vai começar a valer a partir da 20ª rodada. A previsão da CBF era o mês de agosto, eles não queriam cravar uma data, porque foram feitos vários testes, inclusive em jogos do Fluminense. Nos amistosos, o impedimento semiautomático foi testado. Ao todo, 19 estádios estarão próprios para o uso da tecnologia, mais a Arena Barueri, que foi o estádio indicado por Palmeiras, que em várias oportunidades acaba não conseguindo mandar o jogo no seu próprio estádio, devido a shows, eventos, enfim, e acaba jogando na Arena Barueri. Então o Palmeiras indicou, são 19 estádios, porque contando a Arena Barueri, afinal de contas, apesar de termos 20 times na Série A, Fluminense e Flamengo utilizam o Maracanã. Então aí é um estádio a menos. E aqui tem a explicação de mais ou menos, para a gente ter uma ideia de como funciona a tecnologia. Esse novo sistema ingere bilhões de pontos de dados capturados pelas câmeras dedicadas em cada estádio e em seguida identifica automaticamente possíveis situações de impedimento, seleciona os jogadores de ataque e defesa relevantes e localiza o ponto exato do chute antes de produzir uma visualização 3D da decisão de impedimento em segundos. Os dados capturados pelo sistema são transmitidos para a sala do VAR, onde são combinados com informações de rastreamento de jogadores geradas por câmeras posicionadas em todo o estádio. A integração dessas tecnologias permite uma análise muito mais precisa das situações de impedimento e lances de mão na bola. O sistema é todo integrado com um sistema já existente no VAR. E aí a gente vai ter, aqui eu acho que tem uma animação, né, mais ou menos de como funciona. E aí a gente vai ter o fim daquela discussão, do debate que sempre gerava muita polêmica, né? A linha pontilhada traçada pelo VAR, né? Uma operação humana que tinha que ali colocar a linha no lugar certo. A linha está no ombro, está no braço, está na mão, está no jogador errado, né? A bola tá no exato momento em que a bola foi tocada. Enfim, todo esse debate vai acabar com o impedimento semiautomático. Eu ainda acho, ou melhor, eu duvido que a gente vai continuar tendo debate, discussão. Eu não duvido. Aqui no futebol brasileiro, eu não duvido de absolutamente nada. Mas é uma tecnologia muito avançada, que funciona muito bem. Até hoje vem funcionando muito bem em todos os lugares em que ela foi implementada. Eu acho que chega nesse ponto específico para resolver o problema. Pelo menos é a esperança que eu tenho. A gente vai ter finalmente uma visão muito mais real e lances completamente complicados, difíceis, apertados, né, em que a gente sempre está ali debatendo centímetros para cá, centímetros para lá. O impedimento semiautomático vem para acabar com esses debates, pelo menos em tese, e a gente vai ter
uma rapidez, que eu acho que é um ganho, aí sim um ganho importante para o jogo, uma rapidez muito grande nessas decisões, porque tudo isso acontece em segundos, já vai chegar a imagem na cabine do VAR, que vai comunicar ao árbitro se houve impedimento ou não. Então teremos essa novidade já acontecendo na partida contra o Grêmio e, claro, em todos os jogos da rodada do Campeonato Brasileiro. Por falar em arbitragem, a CBF definiu os árbitros das oitavas de final da Copa do Brasil. Fluminense e Vasco, Vasco e Fluminense. Ramon Abate Abel apita o jogo de ida. Wilton Pereira Sampaio apita o jogo de volta. 2 árbitros que estiveram na Copa do Mundo deste ano. Estiveram há pouco na Copa do Mundo. São árbitros experientes. Acho que o fato deles estarem na Copa já deixa explícito que são 2 dos principais árbitros do futebol brasileiro atualmente. Apesar de eu não gostar muito do Ramon Abate Abel, o Wilton Pereira Sampaio eu acho que é indiscutivelmente um dos melhores árbitros que a gente tem aqui, apesar, né, da gente sempre ter um ponto de debate, de discussão. Acho que nenhum árbitro vai ser perfeito. É muito difícil a gente gostar de algum árbitro, porque sempre tem um jogo ou outro que rola, né, decisões erradas, que a gente é prejudicado e tal, então é normal. Mas são 2 árbitros que, para mim, estão, em tese, pelo menos, à altura deste confronto, que tem capacidade para conduzir bem esse jogo. Se vão fazer ou não, é outra história. Mas são 2 dos principais árbitros da CBF e não por acaso estiveram na Copa do Mundo. Tomara que eles possam fazer um bom trabalho e que a gente possa falar só de futebol nessas oitavas de final da Copa do Brasil. E para quem está curioso sobre o novo terceiro uniforme do Fluminense para esta temporada, a curiosidade vai acabar amanhã, até porque eu também tô doido para ver esse uniforme. O lançamento dessa nova coleção da Puma, terceiro uniforme do Fluminense para 2026, acontece nesta quinta-feira e a venda já ocorre na sexta-feira, tá? Então a galera que já está naquela expectativa já vai poder adquirir esse novo uniforme. Eu acho que vai ficar bonito, do Fluminense já na sexta-feira, e a estreia vai ser no jogo contra o Bahia, beleza? Então depois do jogo contra o Grêmio. Você já pode se preparar aí, porque a gente vai acompanhar todos os detalhes aqui deste anúncio, trazer tudo por aqui e depois, enfim, divulgar mais detalhes em relação à venda e como as coisas vão acontecer. Mas teremos esta grande novidade amanhã, no terceiro uniforme do Flu. Agora falando um pouquinho de mercado, porque temos uma notícia definitiva, outra que também dá pra gente dizer que é definitiva. A primeira delas, Canóbio, uma especulação envolvendo um possível interesse do Krasnodar, que não é nem possível, houve realmente o interesse do Krasnodar da Rússia, que perdeu o Vitor Sá, saiu de lá o atacante, ex-Botafogo, foi para o São Paulo, já foi anunciado, e eles estão procurando o substituto. E o Canóbio seria um dos nomes procurados. Houve sondagem, o Fluminense não recebeu uma proposta oficial, mas como informado ontem pelos amigos do GE, a gente também apurou isso, confirmamos essa informação. Neste momento não existe o interesse do Canóbio em ir para a Rússia, ou pelo menos para o Krasnodar da Rússia. Ele prefere, no momento, ficar no Fluminense. É claro que se surgir uma proposta de uma liga mais forte, de um time também mais forte, onde ele poderia ter mais visibilidade e eventualmente até um contrato melhor, é claro que uma negociação pode acontecer. O Canóbio hoje é, querendo ou não, um dos jogadores mais valorizados desse elenco do Fluminense. Em termos de mercado, pela idade, disputou Copa do Mundo e o Fluminense, pelo menos pelas informações que saíram um tempo atrás, estava pedindo entre 10, 12 milhões de euros ali pelo Canóbio. Então, a princípio, essa negociação não vai para frente. Recentemente também o River Plate demonstrou interesse, mas a coisa não avançou para uma proposta oficial e, consequentemente, uma negociação de fato. Por enquanto, é jogador do Fluminense, segue sendo jogador do Fluminense, treinando normalmente no CT. A situação com o Krasnodar realmente não deve avançar por uma vontade dele também, de não querer ir para lá. Mas, repito, a janela está aberta, outras possibilidades podem acontecer e se chegar uma proposta alta, o interesse forte, o Fluminense vai ouvir, né? E isso já foi sinalizado ao mercado. Mas, por enquanto, Canóbio segue no Flu. E uma outra informação importante, se trata de uma saída, de mais uma saída
de um jogador da base do Flu, de um jogador criado em Xerém, que estava ali aguardando uma oportunidade no profissional, que não aconteceu nesta temporada. E aconteceu muito pouco também no ano passado. Eu estou falando do Davi Schunit, zagueiro jovem de 22 anos, que vinha ali treinando com o grupo principal, apesar de não ter tido chance de fato de entrar em campo, a não ser no jogo contra o Madureira, que foi a única chance que ele teve com o Zubeldia. Na real, aqueles jogos iniciais do Campeonato Carioca, time alternativo, o Davi Schunit atuou naquela vitória sobre o Madureira por 2-1. E aí, para onde ele vai? Por quanto ele está saindo? O que eu apurei, trouxe a informação ontem nas redes sociais, com exclusividade, e depois outros colegas confirmaram também essa informação. O Davi Schunit está indo, na verdade, para o AVS de Portugal, que é um clube da segunda divisão portuguesa. É uma SAF. O Fluminense, pelo que eu apurei, o Fluminense fica com 30% do jogador numa futura venda. Tá? Sobre valores, ontem à noite tentei descobrir, ainda não consigo confirmar, mas assim que tiver vou trazer aqui para vocês. Mas já adianto logo, se teve grana foi algo irrisório. Acho que dá para dizer assim, muito pouca grana. Foi liberado, não estava tendo oportunidade. Imagino eu que os empresários começaram a fazer força, enfim, a pressionar por uma saída, porque o garoto não estava jogando. E convenhamos, a gente fala muito mal de empresário aqui, se for esse o caso, estão completamente certos, né? Porque no Fluminense realmente ele não ia jogar. E aí, como sempre faço, e deixo bem claro para vocês, minha principal responsabilidade aqui é informar e opinar também, porque o canal do Lessa é um canal de informação e também de opinião. E eu sempre vou trazer aqui a minha opinião. E eu sempre tento basear as minhas opiniões, as minhas convicções, que nem sempre serão certas, é claro, e por isso a gente vai discordar muitas vezes, e nas informações, naquilo que eu apuro. E quando eu apuro, eu tento sempre buscar a verdade, para trazer para você aqui a informação correta. E a partir disso, a gente traça um raciocínio. Nem sempre a gente consegue todas as informações. Então, a gente fala com base naquilo que a gente sabe, naquilo que a gente deduz, pela forma como as coisas acontecem. E eu não tenho um lado. Então, estou cansado de apanhar aqui dos dois lados, por muitas vezes fazer uma análise ponderada, porque nem tudo é preto no branco, nem tudo é 880, nem tudo é... não presta, não serve ou é muito bom, está acima do bem e do mal. Não é assim que as coisas acontecem. Um garoto como esse, que chega ao profissional, chegar ao profissional já é uma vitória. Ter espaço, conseguir se firmar, é uma outra etapa que também não é fácil. Principalmente num clube que hoje, ainda mais hoje, porque tem uma comissão técnica que não gosta de trabalhar com jovens, que não prioriza o trabalho com jovens e que não tem paciência. Na voz do próprio treinador que falou isso. Não sou eu que estou falando aqui, não. O próprio treinador que falou isso. Então, por aí, o problema ele já começa aí. Eu já cansei de falar recentemente sobre essa questão de Xerém, a falta de uma metodologia de fato, de transição inclusive, de um planejamento para que esses garotos possam chegar no profissional e possam ter o mínimo de espaço e condição de disputar, de ter oportunidade, de ter sequência. Hoje não há isso. A base do Fluminense ela só serve para furada, só serve quando não tem opção, só serve para jogar quando todas as possibilidades estão esgotadas. Vai jogar terceiro time alternativo, time sub-17, aí entra, serve. Quando não tem ninguém, serve e entra na fogueira. Hoje é isso. Infelizmente é isso. Amistoso que não presta para nada, aí bota lá jogar. Essa é a realidade, isso é um ponto. O outro ponto, o Davi é um jovem que, inclusive, ele já se despediu nas redes sociais. Ele é um jogador que teve altos e baixos na base, ele nunca foi uma unanimidade. No sub-17 ele joga muito, depois ele tem lesão. No sub-20 joga, foi reserva em outras oportunidades também. Então a gente não tá... Porque senão eu não preciso chegar aqui e ficar fazendo escândalo, dando soco na mesa,
dizendo que é um crime, que tem gente se beneficiando com isso ou com aquilo. Não é o meu perfil aqui, vocês sabem, não é assim que eu trabalho. Eu tento trabalhar em cima de fatos, em cima daquilo que a gente, ou pelo menos aquilo que eu enxergo como realidade, trazendo pontos para debate e no fim a gente tenta chegar a um consenso ali, que nem sempre é possível, e tá tudo bem. Tô falando isso porque o Davi, quando eu falo que tem que dar oportunidades, que tem que ter uma metodologia, uma ideia de transição, de aproveitamento desses jogadores, eu não estou falando, já cansei de falar isso aqui, que todo jogador de Xerém tem que chegar no profissional e jogar. Gente, isso não existe. Tem muitos jogadores que realmente não têm capacidade, que não vão demonstrar capacidade para chegar no profissional do Fluminense e jogar. Às vezes eles vão jogar em outros clubes, em times menores da Série A, em times da Série B. Assim é a carreira do jogador de futebol. Quantos e quantos aí temos vários exemplos recentes de jogadores que chegaram com um hype danado e não deram em absolutamente nada. E a gente achou que o Arthur tá aí, um dos principais mais recentes, que ia ser jogador de seleção brasileira e tal, tá aí. Então assim, não é Xerém tem que jogar. E não é essa a questão, não se trata disso. Porque senão o Davi tá saindo e parece que a gente tá falando que é o Thiago Silva que tá saindo. A questão, o ponto principal para mim é que, Alessa, mas o Davi não é melhor que o James? O Davi, será que esse garoto, sendo bem trabalhado e preparado, ele não joga a bola mais que o Ignácio? Que o Freitas? Sabe qual é o principal ponto para mim? Eu não sei. E não vou saber. Nem eu, nem você. Pelo menos não no Fluminense. Porque não tem chance, porque não dá para ver jogar. Porque não tem oportunidade. E nas oportunidades que ele teve ano passado, inclusive meio que na fogueira contra o Bahia, foi muito bem. Depois jogou contra o Fortaleza e foi bem. Foi bem, teve atuações seguras. Agora, vai para esses jogadores meia-bocas contratados aí, todos cheios de defeitos e falhas, que já comprometeram vários jogos, eles erram, falham e continuam jogando. Esse é o problema para mim. Porque o Davi, vamos supor, uma realidade paralela em que ele tivesse aquele jogo contra o Bahia, jogou bem pra cacete e tal, pô, agora vamos dar sequência pro moleque. Ele poderia ter uma sequência de 10 jogos e ter jogado tão mal contra o James, contra o Freitas. Aí você olhar, já poder olhar, vai analisar, eu falar, pô, realmente, esse garoto ele não tem potencial, ele não tem futebol suficiente para jogar aqui. A gente pode chegar a essa conclusão, ok? O Fidelis é a mesma coisa. O caminho vai ser o mesmo, tá? O caminho vai ser o mesmo. E não vai demorar muito. Mesma coisa. Não joga, tá lá. E o tempo tá passando pro garoto. É uma fase decisiva para a carreira do moleque. 22, 23 anos. Porque daqui a pouco, cara, já tá ficando velho, não vai mais para lugar nenhum. Então eu queria poder ver. Eu queria poder ter margem para analisar. E eu não tenho. Então assim, eu não sei se o Fluminense... Daqui a pouco, o Davi vai para lá, some, desaparece... E a gente vai falar, tá vendo? Todo mundo queria a permanência, todo mundo falou que tinha que jogar, que era o novo Thiago Silva. E tá aí, ó, mais um, que não deu em nada. Ou, daqui a pouco, a gente pode ver ele num outro clube, num rival, como já aconteceu. Ou vocês vão esquecer do caso Evanilson, ou mais recente do André, o que ia acontecer com o André, para onde ia o André, e por que ele se tornou o jogador que ele se tornou. Porque ele jogou, amigo. Porque ele teve chance de desenvolver, de se aperfeiçoar. É claro que ele é um cracaço, nem todos vão ser, óbvio. Mas ele poderia ter ido pro CRB ou pro rival. O Martinelli estava no Sub-23, estava lá no Sub-23. Se chega uma proposta para ele naquela época, talvez ele tivesse saído. Porque talvez não chegou. Mas se chega, ele poderia ter saído. O presidente Matheus Montenegro disse numa entrevista para a gente na época da campanha política que o Loyola e o Davi Schundt seriam importantes, fariam parte desse elenco, seriam peças de reposição para o Zubeldia. E a convicção é essa. É liberado para ir para um time da segunda divisão de Portugal. Ah, Alessio, mas está vendo? Se fosse bom, não estaria indo para a segunda divisão de Portugal. Pode ser, o tempo vai dizer. Mas esse time é uma SAF.
Então, empresários, fala daqui, dali, leva para lá, com certeza. Esse time foi criado em 2023. Comprou o Brusque também, é SAF do Brusque. Esse time provavelmente deve contratar jovens jogadores para vender dentro do mercado interno, Portugal e tal. Pode ser que enxergaram ali uma oportunidade de depois ir para um time maior. Então, eu tô ponderando aqui, só para não ficar e não parecer um sensacionalismo barato, um absurdo total, mais um sendo doado, essa diretoria que odeia a base, que odeia Xerém. Poderia fazer esse discurso fácil aqui, mas não é o meu objetivo. Não é o meu objetivo. Agora sim, eu acho um absurdo total, um absurdo completo, um jogador revelado em Xerém, e eu já falei isso 500 vezes, um jovem desse, ele nunca vai dar prejuízo. Se ele chega no profissional e não performa, tem chance e não joga, ele vai seguir a vida dele. Não se pagou milhões por ele, não se pagou salário altíssimo por ele, muito pelo contrário. Não há prejuízo aí, só há oportunidade de ganho. Você só tende a ganhar. Ali está a sua mina de ouro. O que o Fluminense faz com a sua mina de ouro hoje é praticamente inviabilizá-la no profissional, pelo menos no profissional. Então, eu realmente não consigo entender, olhar para esse elenco e ver Igor Rabelo, que é um jogador que não joga com ninguém, já 2 treinadores. O Igor Rabelo continua lá. Ele vai ficando. E o moleque sai porque não fica nem no banco. Porque o Igor Rabelo tem que ficar. Porque o James, o jogador que se mostrou fraquíssimo até agora, tem que jogar. E o moleque vai embora. É isso que eu não consigo entender. O absurdo para mim está nisso. De novo, pode ser que seja fraquíssimo também. Pode ser que o Davi não jogue em lugar nenhum, vai rodar times pequenos, vai ser nada no futebol. Pode ser. Pode ser que não também. Repito, eu não sei. Eu não entendo essa lógica. Ficaram não sei quanto tempo indo atrás de Igor Rabelo. Foram atrás, tá aí. O cara não joga um jogo. Aí quando tem que sair, quem sai? É o moleque. Bom, talvez isso faça sentido. Talvez o Rabelo daqui a pouco comece a jogar e vai ser vendido por milhões de dólares para algum clube. E mais uma coisa que eu ia me esquecendo aqui. Se o Davi não serve, se ele é muito fraco e não tinha condições de permanecer no elenco do Fluminense nem para ficar no banco de reservas, aí, meus amigos, a gente tem outro problema, que também não seria novidade. A gente tem outro problema, porque se a nossa primeira opção da base, a gente pensa em zagueiro da base agora no elenco profissional, qual seria a primeira opção? Davi. Se ele não tem condição nenhuma de ficar nem no banco de reservas e participar desse grupo, imagina quem está atrás. Então a gente tem um problema mais grave ainda, que é de formação. Porque a gente é incapaz, nesses últimos anos, de formar um zagueiro decente que tenha um futebol apenas razoável para jogar mais que essa penca de zagueiros fracos que chega no Fluminense ano após ano. Zagueiros extremamente limitados e normais. A gente não consegue formar nenhum jogador melhor que esses caras. Então, desculpa, a gente tem um problema ainda maior do que todos esses que eu já apontei aqui. Mas é isso, vou tentar depois descobrir detalhes, valores envolvidos nesse negócio, mas está certo, Davi Schmidt já está liberado pelo clube e vai viajar para Portugal. Não vou nem dizer que é uma opção a menos para a zaga, porque nem opção ele era. Essa que é a realidade. Beleza, pessoal? Deixe aí seu like, se inscreva no canal, seu comentário e a gente volta com mais informações assim que possível aqui no canal do Lessa. Tamo junto, valeu!